Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia nesta quarta-feira, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Nesta semana estamos estudando a lição de número 8, que traz o tema Além da Aliança. E o assunto que nós iremos tratar aqui referente a esse tema, nessa quarta-feira, dia 19 de maio, a estabilidade da lei de Deus. O que é a estabilidade da lei de Deus? É a firmeza, a solidez, a imobilidade da lei de Deus dentro da aliança, do pacto que Deus fez conosco. Querido, o verso para memorizar encontra-se ali no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Queridos, temos aqui o nosso guia de escola sabatina, que traz o tema desse segundo trimestre, a promessa, a aliança eterna de Deus. Estamos estudando esse assunto muito importante dentro da teologia bíblica. Amados, o assunto que nós vamos tratar hoje, ele é de suma importância para a minha e para a sua vida. Por quê? O assunto de hoje trata sobre a solidez, a credibilidade da lei de Deus dentro do pacto da aliança e do próprio Deus também. O texto base que nós vamos usar aqui para iniciar essa reflexão encontra-se ali no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse texto aqui, querido, nos mostra a credibilidade de Deus referente ao seu caráter. E aqui, uma das facetas do caráter de Deus é bem expressa e bem definida aqui. O Senhor não muda. Tiago, o apóstolo Tiago escreveu lá no seu livro, no capítulo 1, verso 17, parece até que ele entendeu muito bem esse texto e ele disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A lei de Deus, queridos, é uma expressão oral ou escrita da sua vontade. Por que oral? Porque antes da lei ser entregue, ser escrita ali no Monte Sinai, na aliança sinaítica que Deus fez ali com o povo, através de Moisés, na linha Êxodo capítulo 20, a lei de Deus ela já existia e ela era passada de pai para filho de maneira oral. Podemos aqui citar um exemplo para você. Abraão, que viveu muitos anos antes de Moisés, lá em Gênesis capítulo 26, verso 5, diz o seguinte: porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Queridos, e também a lei de Deus foi escrita, né? E por ser uma transcrição do seu caráter, a presença da lei na aliança nos garante a permanência e a confiabilidade de Deus no processo da aliança. Embora nem sempre possamos discernir as obras da sua providência, sabemos que ele é digno de confiança. O universo é governado por leis morais e físicas invariáveis. Esse fato nos dá verdadeira liberdade e segurança. Queridos, a certeza de que Deus é confiável está na verdade de que ele é um Deus da lei. Sua vontade e sua lei são uma única coisa, são inseparáveis. Vocês lembram aquela passagem em Mateus capítulo 19, verso 16 e 17, a passagem do jovem rico? Eu separei um trecho aqui para vocês entenderem como que no processo da aliança a lei de Deus está incluída. Ela são dois fatores inseparáveis. Veja aqui, o jovem rico ele chega para Jesus e diz o seguinte, verso 16, Mateus 19, verso 16 e 17. E eis que se aproximando dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta que ele fez para Jesus. Jesus respondeu para ele. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Depois dessa observação, ele responde para o jovem: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Nós sabemos, queridos, que no pacto, na aliança que Deus fez conosco, o fim desse pacto é nos salvar. E o pacto de Deus, nós já estudamos aqui, que tanto na antiga aliança como na nova aliança, ele é feito baseado no sangue do Cordeiro, né? Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus. E aqui Deus demonstra mais um fator importante na aliança, que é o quê? A obediência aos seus mandamentos. Deus diz que o certo é certo, porque descreve as melhores relações possíveis para o nosso bem. Portanto, a lei de Deus nunca é arbitrária, nem sujeita a caprichos e vontades. É a coisa mais estável do universo. Mas como eu já disse aqui, se a lei de Deus não pode nos salvar, porque ele a tornou parte da aliança. Lá em Amós capítulo 3, verso 3, nos dá uma luz sobre isso. Porventura andarão dois juntos se não estiverem em acordo? No processo da aliança, a lei de Deus ela não está em desacordo, né, com a graça. Um relacionamento requer concordância e harmonia. Em virtude de Deus não ser apenas o criador do mundo, mas também seu governador moral, a lei é essencial à felicidade das criaturas inteligentes de Deus, a fim de que elas vivam em harmonia com Ele. Portanto, a lei, a expressão da sua vontade, portanto, a lei é a expressão da sua vontade, é a constituição do seu governo. É naturalmente a norma ou obrigação de acordo e relacionamento de aliança. Seu propósito não é salvar, mas definir o nosso dever para com Deus. É assim que descreve os 4 primeiros mandamentos. E o nosso dever também para com os semelhantes. É assim que descreve os 6 últimos mandamentos. Amados, que nós possamos entender esse assunto e dar importância a ele. Porque no processo da salvação, a qual nós somos chamados pela sua graça a servi-lo, a obedecê-lo, também é importante você entender que a lei de Deus, ela faz parte desse pacto de aliança. E que você possa conhecer qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O jovem rico perguntou para Deus, para Jesus, né? O que era necessário para que ele pudesse ser salvo. Jesus falou para ele assim: olha, obedece os mandamentos. Ou seja, queridos, Jesus não estava dizendo para ele, se você for estudar a história, Jesus não estava dizendo para ele que ele seria salvo pela obediência da lei, mas Jesus também estava mostrando para ele, se você for ali destrinchar a história, que ele não estava praticando a obediência pela essência da lei, que é o amor. A obediência à lei de Deus, ela é importante por quê? Porque ela forja o nosso caráter. Ela nos induz a ser parecidos com Jesus. E quando nós somos parecidos com Jesus, nós amamos como Jesus, perdoamos como Jesus, nos relacionamos como Jesus, pensamos como Jesus, e tudo isso é bênção para as pessoas que estão à nossa volta. E que nesse dia possa ser bênção na sua vida, um dia próspero na presença de Deus, e que todas as pessoas possam ver em você algo diferente. Que o Senhor Jesus possa ser glorificado na sua vida. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Tchau.